Boa tarde, amados ouvintes da nossa querida Autêntica FM. Aqui, professora Samarri. Hoje estamos trazendo uma entrevista com o grande pianista, um dos maiores do mundo, professor Ernesto Hartmann. Vamos falar de musicoterapia e muitas outras coisas. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem, meu anjo? Ernesto, hoje, que tema você trouxe para falar com a gente de terapia, por favor? Eu não sou especialista, mas tem uma questão da musicoterapia que parece ser bastante interessante, né? Eu acho que que bacana. Que bacana, Ernesto. Nós temos muito interesse nesse assunto. O que, para os nossos ouvintes, né, que nunca ouviram falar nisso, o que seria musicoterapia? Então, musicoterapia, ela parte de alguns princípios de que a música tem uma possibilidade de cura. Sim. Essa ideia é uma ideia muito, mas muito antiga mesmo, né? Assim, se a gente vai remontar, para além da cultura ocidental, você tem muitas referências sobre esse tipo de terapia, por assim dizer, né? Terapia certo. É uma palavra bastante moderna, né? Que a certo. gente pode aplicar. Então, por exemplo, pensando em termos de cultura ocidental mesmo, a gente pode remontar até mesmo na República do Platão e toda a fundamentação que existe desde a época dos gregos, que tem a ideia dos afetos musicais, né? Que a Sim. música é capaz de alterar os humores, é capaz de alterar os afetos, que fundamentou basicamente aí toda a ideia da retórica, principalmente no período barroco, boa Sim. parte da Renascença. Sim. Mas a partir principalmente da segunda metade, no finalzinho da primeira metade do século XX, começou-se a sistematizar isso um pouco mais. Sim, sim. E a musicoterapia acabou sendo uma terapia, ela, por exemplo, ela não acabou sendo uma forma de auxiliar junto com um conjunto de outras, com alopatia, com homeopatia, enfim, com um conjunto de outras metodologias já bastante consolidadas na Sim. ajuda de diversos tipos de problemas. Sim, né? Sim. Às vezes confunde-se um pouco a musicoterapia com a questão da educação musical. Claro que há algumas fronteiras, alguns lugares de tangência, né? Alguns lugares, inclusive, que as duas se misturam, mas a gente tem que separar bem uma coisa da outra. Uma é uma, outra é outra, exatamente. Né? Sim, sim. E, Ernesto, essa profissão, ela é regulamentada? Não, ela não é uma profissão regulamentada. Alguns anos atrás tentou. Músico também não é uma profissão regulamentada. É mesmo, músico Ernesto? Foi desregulamentado tem poucos anos atrás, né? Nossa, mãe. Então, assim, a ideia de ter uma profissão regulamentada ou não significa que ela não possa ser exercida, né? Significa que vai ter um conselho, como por exemplo, o Conselho Regional de Medicina. Então, a ideia no Brasil, existe uma ideia corrente de que a profissão regulamentada é aquela que possa trazer algum risco à saúde ou algum risco... Certo. Enfim, algum risco de vida, como, por exemplo, piloto de avião, médico. Certo, então, aí você vai criando... É meio complexo isso e é bastante questionável. Sim, sim. Mas, apesar dela não ser uma profissão regulamentada, o que acontece? Existe um projeto de lei que está tramitando. Ela, na verdade, ela não conseguiu num primeiro, acho que, se não me engano, foi em 2011. Tenho a impressão, ou talvez um pouco antes, ou 2007, não me recordo agora. Mas o fato é o seguinte, o SUS ele incluiu isso, a musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então o que significa isso? A pessoa pode usar ela pode pedir, financiar através do SUS uma terapia com um musicoterapeuta, que então, faz geralmente parte, ele trabalha no hospital como parte de uma equipe, né? Não é ele que vai, por exemplo, o musicoterapeuta não cura o câncer, ela não... Eu tô entendendo. Não é isso, né? Ele tá ali junto com a equipe. Exato, porque efetivamente o que ele faz, né? Ele é um profissional que é responsável pela utilização da música na terapia e como terapia. Sim, As duas coisas, e como. Então, a ideia geral, como essa é uma ideia corrente dentro da musicoterapia, promover o bem-estar, gerenciar o estresse, aliviar a dor, expressar sentimentos, melhorar a memória, melhorar a comunicação, a reabilitação física, melhorar a socialização e a qualidade de vida. E, de um modo geral, essas são as áreas em que a musicoterapia tem um efeito, né? Já comprovadamente eficiente. Existe alguma regra, Ernesto? Por exemplo, tons menores aí trazem tristeza, tons maiores trazem alegria. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é mito. Isso deriva da ideia justamente que está lá na República, quando Platão vai definir que um modo tal
ele tem uma característica mais bélica, o outro tem uma característica mais efeminada, enfim, nos termos do próprio Platão. Então isso fundamenta a retórica, mas isso daí parte do princípio da música com uma ideia de linguagem. Então são sempre metáforas. Sim. E esses modos gregos eram bem diferentes dos modos que eles não são o modo maior. Perdão, e o modo menor. E o modo maior e o modo menor também não são a totalidade da música, principalmente na música popular. Tem muita coisa que não é nem o modo maior nem o modo menor. Sim, sim. Então, na verdade, são convenções. Mesmo durante o período do Barroco, em que você tinha vigente ainda a teoria dos afetos, sim, não era muito por exemplo, existem modos menores que, de acordo com alguns autores, porque não existia um consenso entre eles, tem alguma característica feliz e alegre. Não é uma ideia de que todo modo menor não é uma coisa exata. Por isso que o trabalho do musicoterapeuta ele precisa passar por uma graduação. Ele não é um trabalho simplesmente de clichês de que são música. Ele estuda isso. Então ele estuda os elementos rítmicos, os elementos melódicos. Sim. Então varia. Você pode ter uma melodia em modo menor que tem elementos bastante... Tenha um pé rítmico, ela tenha... seja bastante efusiva, ela seja veloz, ou enfim, que ela tenha várias características que a transformam numa melodia mais radiante, mais feliz e não triste. Tô entendendo. E você pode ter um modo maior que seja extremamente triste, por assim dizer, né? Sim. Dentro do que a gente pode pensar nessas duas ideias, né? Então, muito relativo que é triste. Então, que é assim, traduzindo em poucas palavras, é o todo, né, que vai falar. Por isso que o musicoterapeuta tem que ter uma base musical forte, exatamente. Sim, sim. E quem são esses musicoterapeutas, professor Hart? Então, o primeiro curso de musicoterapia, o primeiro curso formal, ele acontece em 1944, porque já na Segunda Guerra, já se começou a fazer um trabalho, as Forças Armadas, né, já estavam fazendo um trabalho de tentar fazer alguma terapia, né, com música. Não só no sentido de entretenimento, isso a gente vê bastante em filme, né, que vai um ator ou... Enfim, uma atriz famosa, alguma coisa lá pro fronte de batalha. Isso é muito comum a gente ver nos filmes de guerra. Sim. Mas a ideia é de usar isso dentro do hospital. Dentro do hospital de campanha ou hospital comum mesmo, né? Agora, a ideia de profissão regulamentar não significa que ela não possa ser exercida. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo a questão. Né? Então, a ideia... Então, esses cursos... Então, hoje existem alguns cursos no Brasil que são possíveis. Mesmo? Existem vários. O senhor sabe indicar algum para os nossos ouvintes? Daqui da UFMG mesmo, né? Como é que é? O da UFMG é um dos lugares que tem um curso de musicoterapia de graduação. Então você aí que mais tá antigos do Brasil. né? Você que está nos ouvindo, se interessou, teve vontade de estudar esse assunto, o UFMG, é lá que você vai ter a opção do curso. Uhum. Vai ter, né? E para quem tá fora, tem outros. Por exemplo, no site do EMEC, que é o site onde você consegue achar sobre os cursos de graduação, que estão todos os cursos que são credenciados pelo MEC, das instituições. A gente tem a UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, tem a UFMG, tem a Unespar, que é a Universidade do Paraná, na Estadual do Paraná, que era, no caso desse curso da Unespar, da antiga FAP, né, que era a Faculdade de Artes do Paraná. Centro Universitário de Faculdades Metropolitanas, aliás, unidas em São Paulo. Você tem a EST em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Você tem a própria URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Faculdade Paulista de Artes e os Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Eles são os que estão listados no site do EMEC. Ok. Então tem no Brasil todo, né? Não, na verdade estão bastante concentrados na região sudeste. Tem um na região centro-oeste, que é justamente esse de Goiânia. Sim. E no sul. No nordeste não conheço No nordeste nenhum. Não tem. Que eu saiba, não. Sim. E também não consta lá no site do EMEC, né? No site oficial. Bacana, Hartmann. E quais as áreas de atuação? Então, existem, por exemplo, o verbete da Wikipédia em português sobre musicoterapia está bem feito, né? Nem sempre a gente tem coisas tão bem feitas na Wikipédia, mas esse particularmente ele está bem elaborado. Ele tem uma boa bibliografia lá, ele tem uma explicação bastante interessante. E, por exemplo, essas informações elas podem ser retiradas também dos sites das próprias universidades que eu falei. Por exemplo, quando você vai curso de musicoterapia da UFG, você vai encontrar inclusive uma lista interessante, né? O site da UFG é bem interessante nesse aspecto. Sim. Então, de acordo com aquilo que eu fiz um apanhado aqui, dentro do que a gente tem nesses sites, e assim, de acordo com as áreas de atuação da musicoterapia, então, quais são realmente os pontos, assim, mais chaves que ela pode atuar? E quais são, por favor? Atuar, de um modo geral, na rede de saúde, né, na educação e no campo social. E na área de saúde mental, com portadores de transtornos mentais, na área social, com menores em situações de risco, detentos, idosos,
Bacana. Na área empresarial, com o setor de recursos humanos. Na área hospitalar, com portadores de alguma doença em particular, né? HIV, câncer, pacientes terminais, no pré-cirúrgico, com preparação para cirurgias. Bacana. Na educação e educação especial, e aí a gente tem aqueles pontos que eu falei, né? Sim. Que às vezes criam uma certa confusão entre uma coisa e a outra. Sim. No caso, com os portadores de distúrbios de aprendizagem, distúrbios da fala, portadores de necessidades especiais, deficiência física, mental, auditiva. Enfim, de um modo geral, né? Na área de reabilitação motora, no restabelecimento das funções de indivíduos acidentados ou acometidos de derrames cerebrais, portadores de síndromes, gestantes idosos de bebês. De um modo geral, a ideia de gestantes idosos de bebês é uma das mais comuns, mas e tem tido cada vez mais uma aplicação, porque o que está acontecendo? O musicoterapeuta, cada vez mais, ele está indo realmente... Sim, ele está inserido desde o início dentro da área de saúde, mas a gente tem que pensar que é uma área interdisciplinar de música, ou seja, não é só uma formação de músico que o faz, ele tem que ter uma formação clínica. Certo, não é? certo. Então, ou seja, ele tem que atuar junto com uma junta médica para poder você tem várias especialidades, você tem um cardiologista, você tem um neurologista, e aí ele junto com todos esses vão pensar numa ideia de como fazer enfim, né? Qual é a melhor forma de conduzir o trabalho com um determinado paciente. Certo. É caso a caso, por isso que é uma formação bastante complexa, não é uma formação simples, não. Entendi. E um detalhe importante, o paciente não precisa saber nada de música, ele não precisa ter vivência musical, exceto a vivência que todo mundo tem de escuta no rádio, ou vê na televisão, ou enfim, a vivência normal de música de qualquer pessoa que não é um estudante de música. Ok, eu vi há pouco tempo na televisão esse trabalho sendo feito no hospital e assim, mudando a realidade daquele lugar, sabe? Exatamente. Um musicoterapeuta, ele vai e fica tocando e cantando. Mas ele sabe o que ele tá fazendo, quais os tipos de música e para cada caso. Não é uma coisa assim, ele vai e toca em geral. Em geral, não. E isso daí acontece muito em projetos de extensão, por exemplo, que você tinha, isso já aconteceu bastante, principalmente no início dos anos 2000, você tinha vários projetos de extensão, até hoje ainda existem, que você vai, isso é muito interessante, mas a gente não é uma questão recreativa. É onde você falou que é importante, que é uma questão realmente de terapia. Tem que ser bem separados, né? Existe a questão da música como recreativo. Quer dizer, até tem elementos que fundamentam a musicoterapia. Mas o musicoterapeuta, ele está realmente participando do diagnóstico e da cura de um determinado paciente. Sim. Com uma coisa específica para aquele paciente. Não é assim, no modo geral, todo mundo que tem uma determinada, não sei, os portadores de HIV, por exemplo, todos então vão ser a mesma música para todos. Não, é paciente, é caso a caso. Por isso que o musicoterapeuta tem que ter essa formação. É delicado. É diferente de, vamos levar até um orfanato e vamos fazer música lá. Tá, isso faz parte da ação da musicoterapia, mas isso em si não é a musicoterapia na sua totalidade. Compreendi. Isso é uma das ações. E ela não é a totalidade do que a musicoterapia pode fazer. Ela pode fazer muito mais. A musicoterapia em si, na sua totalidade, então ela é bem individual, ela é caso a caso. É por isso que tem a formação e a clínica. Compreendi. Ele vai estagiar dentro de um hospital, ele vai estar junto com uma junta médica, né? Ele vai ver o prontuário do paciente. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é um receituário geral. Entendi. Ernesto, mudando... Ou seja, a musicoterapia é coisa séria. Sim. Ernesto, mudando um pouco o assunto, e você como pessoa? A música é algo que eu sei, eu te conheço, né, professor? Você foi meu professor, você é um excelente professor também, e a música é algo que te realiza muito, porque você faz aquilo que você gostaria de fazer na sua vida. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua história, como é que foi chegar aqui. Hoje, ser um dos maiores pianistas do mundo. Obrigado pelo elogio. Acho que um dos maiores pianistas do mundo é um elogio um pouco grande demais, né? Acho que é muito boa vontade sua. Olha, eu acho que assim, o que a arte, de um modo geral, não só a música, mas a arte como um todo, e isso se aplica a outras áreas também, fazer humano, eu acho que o que ela pode realmente ensinar é a pessoa ter confiança na sua autoeficácia, ela ter disciplina de estudo, ter um método para fazer as coisas. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, né, é tocar em público. E aí eu falo particularmente do repertório erudito, que é o qual com que eu trabalho.
é o com o qual eu trabalho. E a gente tá sempre aprendendo a estudar. Essa que é a grande questão. A gente vai criando métodos novos de estudar, métodos novos de memorizar, métodos novos de... Claro que lendo sobre toda a literatura, o que existe sobre esse assunto, tentando pesquisar cada vez mais. Na verdade, eu sou professor universitário, então é minha função pesquisar e refletir sobre o meu fazer. Sim. Mas a música, como a arte como um todo, né? Ela te ensina a ter uma disciplina. Ou seja, você realmente ter um cuidado, um esmero com uma obra de arte. Tanto no fazer, seja como compositor, seja como intérprete, de você tentar fazer o melhor possível. E você saber que sempre o melhor possível existe a possibilidade de fazer mais ainda. Mas isso requer um trabalho, isso requer um esforço. Requer um esforço de você estudar determinadas horas por dia, de você abrir mão de diversas coisas para poder, sim, fazer realmente começar a criar dentro da sua vida uma escala de valores do que é importante ou não para você. Sim. E isso, assim, quando você consegue traduzir isso num pensamento analógico para outras instâncias da vida, isso é realmente o grande que a arte pode te ensinar a qualquer pessoa. Sim. Estudar um instrumento é um ato importante. Em que sentido? Estudar seriamente um instrumento. Porque você realmente vai aprender a se dedicar, você vai aprender a ter um método, você vai aprender a se concentrar para estudar. E isso reflete, você vai estudar outra coisa. Às vezes a pessoa não é profissional, mas ela vai fazer alguma outra coisa, ela se concentra no estudo, né? Hoje em dia a gente tem aprende a ter foco. Como a gente está numa fase transitória de uma geração que nasceu já agora com 500 mil hiper aquilo, digitais, existe um problema muito grande de concentração. As pessoas não conseguem mais se concentrar com tanta facilidade num determinado assunto. Sim. Então, assim, isso eu acho que pode ajudar um pouco ainda nesse aspecto, né? Isso vai mudar. Essa garotada aí vai se acostumar com esses... Já está se acostumando, né? Com múltiplas possibilidades. E vão achar um meio de conseguir fazer as coisas tão bem quanto as gerações anteriores. Isso é normal. Boa, isso né? Não é. Mas, assim, nessa fase transitória, eu acho que essas coisas são importantes. Sim. E você, Ernesto, você como pessoa, o que a música te deu na sua vida? Ela te deu isso? Te deu foco? Ela deu, eu acho que assim, é difícil pensar hoje, eu já trabalho profissionalmente com isso quase 30 anos, né? Então assim, eu tenho outra formação, eu sou engenheiro químico, mas como eu já, antes de terminar a faculdade de engenharia química, eu já trabalhava com música, né? De uma forma bastante consolidada. É difícil pensar assim, é muito difícil separar o que ela fez e o que ela não teria feito. Eu acho que ela fez tudo, né? Assim, tudo que eu tenho, material e imaterial, eu acho que eu devo a minha atuação em música. Sim. Então, assim, acho que a resposta possível seria tudo, né? É um pouco difícil separar o que não seria parte disso, né? Sim. Porque, na verdade, qualquer coisa eu vou pensar sempre nesse aspecto. Como é que eu resolveria um problema musical? Eu penso como é que eu resolveria um determinado problema metodológico em outra área. Quer dizer, esse pensamento analógico, essa capacidade de pensar que isso daqui funciona bem numa determinada área, como é que eu poderia adaptar isso em outra? E isso a gente vê muito profundamente, cada vez mais até a ciência, né? Ciências duras, por assim dizer, elas têm se aproximado da arte, né? A gente não vê isso muito no Brasil, mas fora a gente vê. Ela tem se aproximado da arte no sentido de ver que a arte às vezes propõe. A arte é a capacidade de você imaginar o que não existe, né? Assim, você conseguir criar, a ideia de criatividade é você conseguir juntar os elementos que existem e transformar numa coisa que não existe. Sim. Né? Que ninguém não tinha visto ainda, né? Sim. Ver sobre um outro aspecto. Sim. E isso a ciência às vezes precisa bastante. Então, por exemplo, às vezes um quadro que você pode pegar todo cheio de figuras geométricas, etc. Pode representar uma rede de circuitos que não tinha sido pensado antes. Isso efetivamente já aconteceu. Compreendo. Entendeu? Então a arte, neste aspecto, ela pode se colocar à frente realmente da sociedade. Ela pode... É o que a gente realmente pode pensar no sentido de vanguarda verdadeira. Sim. Né? No Brasil a arte está muito politizada, né? Ela está muito mais pensada na ideia de política do que qualquer outra coisa e está perdendo um pouco seu componente de arte, que é uma característica do século XX, né? Mas inclusive tem gente que diz que a obra de arte já morreu, né? Não existe mais o conceito de obra de arte, né? Sim, isso é muito corrente, inclusive, dentro da academia. Sim. Mas não me parece que seja esse o senso comum, né? E às vezes o senso comum
é aquela história, né? Quando todo mundo sabe de uma coisa, talvez todo mundo esteja, não necessariamente está, sim, mas pode correr o risco, pelo menos você tem que investigar se talvez todo mundo esteja certo e o mais esperto não esteja, né? Errado, né? Como pode acontecer o contrário também, né? Sim, sim. Professor, e qual é a sensação da gente ter uma vida na qual a gente trabalha com algo que a gente gosta? A sensação da realização, qual é essa sensação, Hardman? Ela é sempre muito boa, né? Qualquer profissão sempre tem os ossos do ofício e... De qualquer forma, mesmo quando você faz o que você gosta, tem momentos que você também, obviamente, né? Tem? Tem dia que eu não tô afim de estudar, mas eu me obrigo a fazer. Essa que é a questão da disciplina, ou seja, você sabe que o que você tem que fazer, você tem responsabilidade com aquilo que você tem que fazer. Sim, sim. E aí você entra no que a gente chama depois de um tempo, então tem dias que realmente eu dou uma enrolada e vou começar a estudar mais tarde ou qualquer coisa. Mas aí, logo depois, a gente entra no que a gente chama... Tem um psicólogo americano chamado Chet Mihaly, que ele fala sobre a ideia do fluxo. Sim. Que é que quando você faz uma atividade no nível ótimo, ou seja, você realmente está otimizando todo o seu potencial para uma atividade, você está em estado de fluxo, ou seja, o tempo passa, você não percebe. Sim. Enfim, e você entrar dentro do estado de fluxo é uma coisa que demora um determinado tempo, né? Pode demorar 5 minutos, certo, pode demorar 20 minutos, mas é uma maneira. E é nesse estado de fluxo onde você consegue realmente maximizar o seu aprendizado de uma coisa. Então, isso nós estamos falando em relação ao estudo, né? E, na verdade, sim, a gente pensa, então você toca piano, tá bom. Mas, assim, o tocar piano é o produto, é o resultado de um trabalho que é feito em casa, sozinho. Sim. E esse trabalho toma muito mais tempo. Você vai lá e toca 1 hora, mas, na verdade, para aquela 1 hora que você tocou, você estudou outras 700, sei lá quantas. Sim. Então, assim, o trabalho mesmo, na verdade, é estudar, não é? E aquilo ali, o tocar é um resultado daquele trabalho. Sim, sim. E é o resultado que todo mundo vê, né? Então, isso, assim, às vezes esse trabalho é um pouco solitário. Por exemplo, quando você está trabalhando com música de câmara, mesmo quando você está trabalhando, você vai e ensaia, mas até você preparar a peça para você ensaiar, você também está fazendo um trabalho solitário. Certo. Então existem momentos que você realmente não tá afim, tem dia que você não quer mesmo, você quer ficar na cama, isso é normal pra qualquer pessoa, né? Mas aí é que tá, você dá essa resposta. Porque a gente tem que sempre pensar, eu sempre norteei a minha vida, né? No sentido de que não importa, você pode estar trabalhando numa loja de peças de automóvel, você pode estar trabalhando com usina nuclear, etc. É procurar sempre aprender alguma coisa com o seu trabalho. Sim. Porque, inclusive, o trabalho, eu coloquei isso, mas não no sentido pejorativo, que quem trabalha numa loja de peças de automóvel, mostrar que são trabalhos completamente diferentes, que exigem informações diferentes, níveis de formação diferentes. Sim. Mas, ao contrário de dar uma conotação pejorativa, é mostrar que qualquer trabalho é muito importante. Sim. Né? A ideia do trabalho. Sim. Então a gente não pode pensar, pelo menos eu acho que a gente não pode pensar na ideia do trabalho como um fardo, e sim na ideia do trabalho como uma oportunidade de estar aprendendo alguma coisa. Com certeza. Se você não gosta daquele trabalho, aí inclusive é um estímulo para você tentar sair e achar alguma outra coisa. Às vezes você pode transformar a ideia de não gostar de um determinado trabalho num estímulo para estudar, se preparar em alguma outra área e fazer alguma outra coisa e mudar de vida. Sim, né? sim. E não como sim. um fardo, enfim, uma coisa ruim que veio e que você é obrigado a fazer isso. E como que é seu relacionamento pessoal com a sua mãe, com a sua família? Você é um homem casado com a sua esposa, junto com esse trabalho, porque é um trabalho bem pesado. Eu sou casado e minha esposa faz a mesma coisa que eu, então ela entende perfeitamente, entendi. Não tem o menor problema. Entendi. Né? E com o restante da família, essa falta de tempo? Nunca tive problema, eu tive muita sorte porque eu nunca tive problema de... Ao contrário, minha família sempre estimulou a fazer música, a fazer, enfim, na verdade não música especificamente, mas qualquer coisa que eu quisesse, tivesse interesse em fazer. Sim. Apesar de eu ter feito 2 faculdades, eu também trabalhava enquanto fazia as 2, né? Então eu aproveitava que eu era jovem, podia fazer muitas coisas, né? Sim. Então assim, dormia 4 horas, essas coisas. Mas assim, eu trabalhava e fazia as 2 faculdades e acho que isso foi muito útil, porque mesmo que eu não exerça a formação na área de ciências exatas, particularmente na área industrial, né, de química, a formação que eu tive naquela
E a vivência dentro da universidade, no caso foi na UERJ, né? Foi muito importante. Eu tenho até amigos até hoje de lá, né? Mais até do que da faculdade de música. Bacana, né? bacana. Que eram da turma, enfim. Sim, né? sim, que vocês estudaram juntos, tanto né? do ponto de vista... Aprenderam uma série de coisas. Existia até porque na música, justamente essa questão, às vezes você, por exemplo, num instrumento como piano, que é um instrumento solitário, que a maior parte das vezes toca sozinho, né? Então você também fica muito sozinho. Sim. Você tem aula você com o professor, ou você tem poucas aulas de turma, por assim dizer. E na faculdade de Engenharia Química era o contrário, né? Eu não me recordo nenhuma aula que era... solitária. Tutorial, exatamente. Sim. Era sempre numa turma. Então a gente formou uma turma, né? É normal esse processo, né? Sim, sim, sim. Aí você tem turmas que se unem mais, a nossa por uma acaso era bastante unida, era mesmo um pessoal muito legal. Ernesto, e você? Como que você é, Hartmann, como pessoa? Você é sentimental? Conta pra nós. O que seria ser sentimental, assim? O que você entende por sentimental? Por exemplo, ganha um presente, guarda... Tem carinho. Eu sou canceriano, né? Então... Você é canceriano, né? Canceriano guarda muita coisa. Eu guardo bastante coisa, né? Sim, sim. Guardo. E conserva os amigos também? Procuro, né? Procura conservar? Nem sempre dá, mas a gente tenta, né? A gente tenta, né? Eu morei 6 anos aqui, fiz muitas amizades aqui, né? Muita gente legal, muita gente bacana que eu conheci aqui. E atualmente você tá morando onde? Eu, no momento, eu tô de mudança de volta. Eu fiz um estágio de pós-doutorado em Curitiba. E tô voltando pra Vitória, que eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tava de licença e agora eu volto pra reassumir em março. Bacana, Ernesto. Então quer dizer que você tá terminando um pós-doutorado? Já terminei. Já terminou? Já. Bacana, parabéns pra você. Obrigado. Bacana. E tem perspectiva de novos estudos? Assim, a gente pode fazer uma licença pós a cada 4 anos, aí eu vou, daqui a 3 anos eu penso de novo o que eu... Sempre se atualizando, né, Ernesto? Sempre preocupado com isso, né? Sim, eu acho que o estágio pós-doutoral justamente é o que você se insere num grupo de pesquisa, você vai pesquisar algum tópico específico, né? Você tem uma licença para poder fazer isso. E isso faz parte, a gente, dentro da nossa... A Universidade Brasileira ela se estrutura em uma ideia humboldtiana de um tripé, que é pesquisa, extensão e ensino. Obviamente, não dá para... Dentro do professor universitário hoje, principalmente no público, né? Se exige pesquisa, extensão, ensino, administração. Então, obviamente, só um super-homem é capaz de fazer isso tudo. Tem épocas que você se dedica mais à extensão, tem épocas que você se dedica mais à pesquisa. Na atual fase da minha vida, eu me dedico mais à pesquisa. Já houve uma época que eu me dedicava à extensão. Aí, principalmente depois que terminei o doutorado, já tem quase uma década, eu sempre atuei dentro dessa área de pesquisa, né? Sim. Tanto que eu participo de alguns programas. O próprio da UFMG agora eu pedi credenciamento, foi aceito. Eu sou do programa de pós-graduação da UFPR. Bacana, bacana. Né? Ou seja, realmente é uma trajetória consolidada nesse aspecto. Parabéns, professor Hartmann. Obrigado. Olha, foi um prazer estar com você aqui, viu? Foi um enorme prazer e agora eu quero te dar a liberdade de mandar um abraço bem carinhoso aí. Pode mandar um abraço. Olha, o primeiro é pra você, né? Muito obrigada. Convite, obrigada, né? Hartmann. E agradecer também o pessoal do estúdio aí, né? Não é? O pessoal bacana? Isso. Eu mando basicamente, eu fico até um pouco constrangido de me esquecer de alguém, né? Porque tem tantas pessoas legais aqui na cidade. Uma boa parte deles eu estive. Alguns, infelizmente, não tive a oportunidade. Foi bem rápida essa minha vinda dessa vez, mas periodicamente eu tô com eles. Ainda ontem você teve que tocar lá no Teatro Assembleia, eu consegui rever bastante gente, né? Bacana. Bastante gente. Bacana. Parabéns, tá, professor Hartmann? E continue estudando, que o senhor toca brilhantemente. A gente não acompanha os dedos do Ernesto quando ele tá tocando. E ele é que é muito humilde, mas ele é realmente considerado um dos maiores pianistas do mundo. Parabéns, tá, Ernesto? Obrigado, eu vou... Parabéns, principalmente por ser essa pessoa humilde. Tá? Obrigado. O concerto de ontem, ele vai, com todos os concertos da Assembleia, ele vai ficar no YouTube. Sim. Uma parte dele não fica integral. Sim. E ele passa na televisão também. Olha, eu vou te mandar o link, você pode colocar depois no site, no seu canal. A gente coloca lá no Vitória Santos Mundi. Tá bom? Tá bom? Muito obrigada, Ernesto. Amados ouvintes, chegamos ao final da entrevista com o professor Ernesto Hartmann. Foi um prazer enorme te receber aqui, professor Ernesto Hartmann. Um prazer enorme estar com você, amado ouvinte. Um beijo bem carinhoso, um abraço bem apertado da professora Sam e até semana que vem. E lembrem-se, nossa página no Facebook, Núcleo de Terapia Holística Fênix. Dá um like lá pra gente
Nossos antigos programas estão todos lá. Um beijo carinhoso, um abraço bem apertado e até semana que vem, hein? E lembrando, a nossa aplicação de Reiki grátis, não só uma aplicação, mas a terapia completa, as 10 sessões. Quem se interessar é só ligar. 30 51 19 51, 30 51 19 51 ou 991 26 36 39. 991 26 36 39. Muita paz e muita luz.